Meu nome é Tereza, eu sou viúva, tem um ano que meu marido faleceu. E a minha mãe que veio morar aqui, né? Aí depois ela teve três filhas e depois ela teve o resto aqui. Minha mãe era mãe de 12 filhos. Não, é que meu pai ele trabalhava na Sucan, né? Aí então ele vinha mais para cá, para esses lados. Aí o moço ofereceu esse terreno para ele, aí ele comprou. Ele comprou e veio, fez uma taperazinha para minha mãe, morava ele, minha mãe e minhas três irmãs, né? Aí depois, isso aqui tudo era mato. Era mato isso aqui tudo, não tinha nem caminho pra gente passar. Aí quando eu ia pra escola, passava num caminhozinho assim no meio dos matos, ia lá embaixo, a Dolfina, eu estudei lá. Então a gente passava no meio dos matos para poder chegar lá. Aí depois foi povoando, né? Um foi comprando um lote, outro foi comprando outro, aí foi povoando. Eu sempre gostei de viver nos matos, desde nova. Era mato, era maré ali, ó, aquele valão. Eu vivia ali dentro daquele valão, ali tomando banho sozinha. Minha mãe brigava comigo, falava assim, você vai morrer afogada ali ainda. Então, era muito bom, sabe? Era muito bom. Mas depois o povo começou a fazer as casas, né? Foi desmatando, né? Como ali era um mangue que dava de tudo, dava siri, dava caranguejo. A gente pegava os caranguejos ali na subida onde vocês subiam ali, a gente pegava os caranguejos brigando ali. Aqui, quando não era povoado, aqui parecia muita coisa. Aqui a gente se assombrava mesmo. Se assombrava mesmo. Minha mãe, quando ela dizia para ir que a gente não tinha fogão a gás, né? Era na lenha mesmo que a gente cozinhava, minha mãe. Então, quando dizia para ir tirar a lenha ali no mangue, aí ela ia, cortava as lenhas e a gente ia pegando, levando lá para cima, né? Que era lá em cima que ela morava. Aí a minha irmã se assombrou. Ela desceu, aí viu um moleque preto com um gorro na cabeça e com a gaiola na mão. Aí ela correu, aí falou para a mamãe, mãe, ó, eu vi um moleque preto ali e tava bem ali com a gaiola na mão. Aí minha mãe falou assim, não é o Domingos não, Domingos era um rapazinho que vendia manga para minha mãe, né, que ali tinha muita manga ali embaixo, né, pé de manga, goiaba, tudo. Aí ele falou, não, vou lá ver se foi o Domingos. Aí chegou lá, perguntou a mãe deles, não, o Domingos está aqui, ó, o Domingos está aqui, ele não saiu não. Mas ela se assombrou. Mas a gente via muita coisa aqui, sabe por quê? Lá em cima onde a gente sai, lá tem uma saída lá em cima, tinha um cafezal. Era café para tudo quanto é banda. E tinha duas senhorinhas que vinham pegar o café. Aí ela vieram as duas. Aí uma foi para um lado, outra foi para o outro. Aí, nisso que ela tá lá catando café, que ela olha assim, viu um pote de dinheiro assim, ó. Chega, ela ficou doida. Ah, sim, tava aquele potão de dinheiro. Aí ela falou assim, ô comadre, vem cá ver o que eu achei. Aí eu falei, o que que foi? Aí quando ela chegou, sumiu. E até hoje ninguém tirou esse dinheiro. Então, porque isso aqui era terra de escravo, né? Era os escravos que moravam por aqui, né? Mas a gente via muita coisa, menina. Aqui, nós vimos um diamante, eu e meu filho mais velho. Nós descemos aqui, ali embaixo ali, não tinha casa não. Aí, então, nós descemos, né? Quando nós descemos, aí apareceu aquele negócio grandão, aquela luz grandona assim. Aí nós ficamos com medo. Eu e ele, vamos correr, não vou ficar aqui não. Não, mãe, vamos correr, mãe. Aí ele comentando, né, com os colegas dele, era um diamante, seu besta. Você deixou escapar o diamante, era só você batizar ele. Cortava o dedo e pegava, falava um nome e batizava ele que você ia tirar. Ah, mas a gente não sabia disso, né? Mas a gente via lobisomem, eu vi lobisomem, eu vi. E meu marido, ele bebia, né? Então ele falava muita besteira, falava que pegava o lobisomem pelas orelhas, aquele negócio todo. Aí teve uma época que 3 meses choveu, ele era pedreiro, né? E trabalhava em goiabeira. Aí não conseguia trabalhar,
Aí ele trazia saco mais saco de caranguejo, aqueles goiamão azul. Aí trazia. Aí ele falou assim, Tereza, cozinha aí para nós comer. Aí está. Aí eu cozinhava. E aqui, ó, aqui onde tem essa escada aqui, aí era uma toceira de bambu assim, ó, aqueles bambu grossão. Aí a minha filha tirou para poder fazer a escada. Aí a gente jogava os cascos do bicho lá. Aí eu tinha uma cachorrinha, o nome dela era Pretinha. Aí quando chegou, a gente dormia cedo, né? Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha energia. Aí nós fomos deitar, fomos dormir. Aí tá a cachorrinha latindo, a cachorrinha latindo, cachorrinha. Eu nunca tive medo de sair do lado de fora para olhar as coisas, nunca tive. Aí eu saí, olhei, aí a cachorrinha estava latindo em cima de um bicho desse tamanho assim, ó. Bicho pretão, igual um porco com as orelhonas, menina. Aí eu falei assim, o nome do meu marido é Zé, né? Ô Zé, vem cá pegar o lobisomem pela orelha. Eu, hein? Você tá doida? Ele ficou com medo, nem foi olhar, ele nem viu. Aí subiu por aqui pelo Mataré fora, aí no outro dia estava assim, tinha chovido. Aí nós fomos lá olhar, tava com as patonas, aqueles bichão, assim, com as patonas assim. Mas é que a gente já viu muita coisa mesmo. Eu mesmo, quando descia lá para baixo, gostava muito de ficar nos matos para pegar passarinho. Aí eu desci lá para baixo, quando eu cheguei. Aí eu tô olhando assim, aí tinha aquele mangue, isso aqui tudo era mangue. Aí lá vem aquela ventania, isso num lugar só, aquele vento. Eu falei assim, eu que vou ficar aqui? Me mandei correr. Aí a mãe falou assim, viu? Não falei que você ia se assombrar lá embaixo? Aí então, menina, eu sei que aqui a gente já viu muita coisa mesmo. Muita coisa, muita. De assombrar, mula sem cabeça, minha irmã viu uma mula sem cabeça. Mula sem cabeça é um cavalo que não tem cabeça, né? Aí ela viu e a gente descia lá para baixo, que a gente tinha um poço ali, né? Ali onde mora aquele menino ali embaixo. E a água era limpinha e a gente pegava, ia para lá, tomava banho, pegava. Aí um dia nós descemos, eu, meu irmão, que já é morto, e um primo meu. Nós descemos para pegar caranguejo. Aí quando chegamos assim, saiu um bicho lá de dentro do mangue, menina, bicho feio, barbudo, cabeludo e correu atrás de nós. Aí quando nós chegamos lá em casa aí, nós falamos com o papai, né? Aí o papai falou assim, o que que foi? Foi só um bicho lá correu atrás de nós. O papai passou a mão no facão e desceu. Ah, cadê o bicho? O bicho tinha sumido. É, meu pai quase ficou cego que ele comprava peixe. Então, aí minha mãe ia limpar o peixe. Aí minha mãe estava lá limpando o peixe. E minha mãe sempre teve cachorro. Aí os cachorros, aí viu um bicho aí, começava a bater nos cachorros. Um bicho começava a bater nos cachorros. Aí mamãe falou bem assim, meu pai era entendeu? Então um bicho aqui que tá batendo aqui nos cachorros. Aí ele falou assim, não, quando vir você me chama que eu pego o machado, dou uma machadada na cabeça dele. Aí, menino, quando ele veio, aí papai e mamãe chamou ele. Aí ele veio, ele desceu aqui, ó. Aqui tinha uns pés de banana, né? Aí ele, quando viu o bicho, ele jogou o machado assim, que tirou fogo da pedra. Aí eu falei, agora eu matei. Aí ele foi lá ver, não viu nada. Aí, quando ele voltou, ele meteu o olho assim, ó, não tem aquele negócio de banana? Aquele engarro, embigo de banana? Naquilo, menino, ele chegou assim, ó, em casa, assim, não conseguia nem enxergar. Aí a mamãe falou assim, vai atrás das coisas que você não deve. E quando minha mãe veio, logo que minha mãe veio morar aqui, aí ela falou bem assim, tinha muita barata, aí ela falou, pai, entendeu? Eu vou arrumar um gatinho. Eu falei, ó, você sabe que eu não gosto de gato. Aí, nisso que ela falou assim, aí já estava já escurecendo, né? Aí começou um gatinho do nada a miar, miando. Aí ela falou assim, então eu vou lá pegar ele. Aí fez levou a lamparina, que a gente não tinha energia, né? Aí pegou a lamparina, foi, chamou uma das minhas irmãs e foi. Quando chegou lá, deu aquela ventania e pagou a lamparina. Depois, ela fez um negócio de jornal, assim, uma trouxa de jornal, assim, eu fui. Aí papai gritou de lá, Vani, deixa isso pra lá, você não sabe o que é isso que você vai pegar. Aí o grandioso deu aquele subir. Chegar a gente se arrepiava. Aqui de Mestiça assim, menino. Me subiava pra caramba, a gente se estremecia de medo. Quê?
Você tá pensando que é mentira? Não é mentira, não. Mas lá em cima, naquela igreja do Garrido, quando a gente frequentava lá aquela igreja, a gente ia, era mato para um lado, mato para o outro. Então, assim, tinha uma encruzilhada. Aí, quando a gente saía da igreja, eu e minhas irmãs, que quando a gente chegava naquela encruzilhada, tinha um homem pelado na encruzilhada, fumando, tinha caixão, na encruzilhada aqui, que tem aqui. Aí tinha um homem, não tinha caixão. Aí quando tava o homem pelado na encruzilhada fumando, nós voltava. A minha irmã que morreu, o namorado dela se assombrou com um cavalo branco. Que ele vinha, eles namoravam, né? Ele vinha, trazia a gente em casa e depois ele ia embora. Aí quando chegou um dia, ele subiu, aí viu o cavalo no meio do caminho, branquinho. Aí ele desceu, aí chamou mamãe, falou com mamãe. Aí nós fomos lá levar ele até lá em cima, que chegamos lá não viu nada. Não tinha mais nada. A gente se assombrava mesmo. Se assombrava o meu irmão, que mataram ele era altão, né? Aí ele vinha lá de cima do Garrido, aí tinha que passar no meio dos matos, né? Aí o bicho não apareceu para ele, não deu uma surra nele? Deu uma rasteira nele, minha filha, e ele caiu e lutou com ele mesmo. O Saci. É? Tudo que tá lá, deixa quieto lá. Pra que vai mexer? Né? Se tá lá, se tem uma cobra lá, que tá lá, sabe que ela é braba, que ela morde, que ela vai... Pra que vai futucar? Pra que vai mexer? Né? Então não mexe, gente. Deixa pra lá. Né? Deixa os negócios quietos pra lá, né? Isso, menina gosta que eu conto história. Minha mãe contava história, mas isso aí é história, né? E isso que eu falei pra vocês é verdade, não é mentira. Então eu agradeço a vocês, tudo de bom, foi um prazer conhecer vocês. Se vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Tô aqui pra servir, pra ajudar. E agora vai tomar café ou suco e comer o bolinho. Isso aí. De ventos assovia um saci.